Hoje nós teremos novamente aqui na casa um expositor espírita, Luiz Felipe. E o Luiz Felipe vem lá do CEAP, que é o Centro Espírita Antônio de Pádua. Eu nunca sei se fica na ilha ou se é na ilha mesmo, É, no continente, então. Vem lá do CEAP, né, Antônio de Pádua. E hoje o Felipe vai nos falar sobre amai-vos e instruí-vos. Que a espiritualidade, então, esteja contigo neste momento, te amparando e te iluminando. Que assim seja. Vai usar. Boa noite a todos vocês mais uma vez. Boa noite ou boa tarde, né? É o hábito. É sempre bom voltar aqui a essa casa que tem um acolhimento, uma energia extremamente alta. Então, mais uma vez, obrigado, Salete, pela oportunidade. Então, o tema de hoje é amai-vos e instruí-vos. Aparentemente parece ser uma coisa fácil, porque a gente vive falando do amor, né? O problema é exercê-lo, mas nós vivemos falando. Então, hoje, na verdade, que eu vou trazer para vocês é mais a gente fazer uma reflexão em cima do amor, né? E da instrução. Por que no capítulo 5, no capítulo 6, desculpa, do Evangelho, o item 5, que é o Cristo Consolador, está lá, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Porque esse chamamento, né? Jesus já dizia isso, amai próximo como a si mesmo, né? Então, veja bem. E aí a gente poderia dizer assim, ó, no meu conceito, o que é amar? Um sentimento. Que cada um de nós tem o seu guardado dentro de si. Eu amo, ok. Mas vamos ver qual é esse conceito, né? Vamos abrir um pouquinho mais esse. Porque nós temos assim, a instrução, amai-vos e instruí-vos. A instrução é uma coisa que confunde quando entra nesse tema, porque instrução, eu posso ter essa interpretação como instrução intelectual, né? Eu vou estudar, eu vou me formar, eu vou me especializar em uma determinada área, que eu vou ter que ter conhecimento dessa área, e para mim ter esse conhecimento eu tenho que me instruir, eu tenho que estudar. Eu não vou passar aqui na esquina, de repente entrar aqui no Conselho de Educação e dizer assim, eu quero um diploma agora de medicina. Aí vão lá, está aqui, mas seu nome, CPF, pode exercer a profissão. Não vai dar certo. Chega uma pessoa no meu consultório doente e diz assim, e agora? Eu não tenho a instrução de vida para exercer aquilo em que eu me coloquei à disposição. Então a instrução, ela é fundamental na nossa vida. Material e também espiritual. Aí vejo bem, e a instrução no qual Jesus falava tanto, né, que é a instrução moral, que aí não tem faculdade. Aí tem o que? A vivência, tem a reflexão, tem uma série de questões que vai nos levar ao conhecimento moral, que é mais sensível e que está aberto a todos nós, que não precisa de diploma, mas é talvez a maior, se não a maior, faculdade, né, da vida como um todo, é a instrução moral. Mas assim, nós poderíamos nos perguntar, mas como? Como é que eu vou fazer? Eu tenho uma vontade louca de me formar em moral. Primeiro eu tenho que entender o que é moral. Que hoje está bem confuso numa sociedade num planeta como o nosso.
A gente está fazendo confusão do que é o moral, o que é imoral. A coisa está tão comum que muitas vezes o imoral torna-se moral. Não que seja, mas que nós entendamos dessa forma. Mas nós também sabemos que o amor e a instrução, eles possibilitam um avanço moral, tá? E o adiantamento intelectual da humanidade. Quando nós atingirmos o patamar de ter uma instrução moral aliada à intelectual, o nosso salto de evolução será muito, muito percebível. Então, veja bem, o que Emmanuel diz no livro O Consolador? Eu vou ler aqui para vocês. Foi psicografado por Chico Xavier. Emmanuel diz assim, ó, a parte intelectual, sem a moral, pode oferecer numerosas perspectivas de queda. Por quê? Vamos parar isso aqui. Por que perspectivas de queda? Eu posso me tornar intelectualmente um grande homem, assim, no sentido figurado. Se eu for uma pessoa que vive estudando, vive me aprofundando nos estudos, me tornar uma pessoa importante. Mas há o risco de queda. Porque eu não estou trazendo comigo só o intelectual, eu não estou deixando de exercer o conhecimento, a instrução moral. Que eu posso fazer daquilo em que eu me formei uma alavanca para o auxílio moral. Então eu posso me tornar uma pessoa única, né? E vou desencarnar com todo esse conhecimento que eu tive nessa encarnação, como já estamos trazendo hoje das encarnações passadas, serve como uma estrutura de conhecimento para o seu espírito, mas a moral é separada. Por isso que nós sempre dizemos, não podemos confundir o intelectual do moral. Um espírito altamente instrutivo, ele necessariamente não pode ser, de repente, um espírito evoluído, e vice-versa. Muitas vezes uma pessoa que é uma pessoa simples, tranquila, pode ser um espírito extremamente evoluído moralmente. Então, há uma separação aí, que a gente não pode confundir, né? E ele continua dizendo assim, ó, como eu falei, a parte intelectual, sem a moral, pode oferecer numerosas perspectivas de queda, numerosas, na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, porque ele é eterno. Na proporção que nós vamos adquirindo conhecimento moral nessa encarnação, ela vai se juntar aos nossos futuros caminhos em relação às futuras encarnações, né? E jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas, o aspecto moral. Então, veja bem, para a gente se situar melhor, geralmente eu sempre coloco essa experiência quando eu dou minhas palestras, que é, nós estamos conversando aqui agora, nesse sentido, como se fosse essa única encarnação nossa, só daqui para frente. Não. Nós já viemos de milhares de encarnações passadas. A nossa experiência, a nossa bagagem como espírito, ela é muito grande. Como também intelectualmente. Muitas vezes nós temos um conhecimento latente do nosso espírito, que quando a gente vai buscar um conhecimento material, o intelecto aqui, fica fácil de entender. É que desperta no espírito aquele que ele já tem de conhecimento em encarnações passadas. Então, uma coisa se junta à outra, né? Então, vamos lá nos primórdios da civilização. Lá atrás, quem eram os espíritos que lá estavam encarnando, quando a gente lê, né? São espíritos das cavernas, o homem das cavernas, que aí a gente estuda na história da civilização. Como é que foi essa evolução em termos de sobrevivência, né? Como é que eram lá? Como é que nós éramos lá?
Quem que predominavam? Era a lei da força bruta. É isso que dominava. O mais forte era o que saía vitorioso. Não no aspecto moral, mas no aspecto da sobrevivência. Instinto de sobrevivência. Então, nós nascíamos naquela época brutos, muito brutos e ásperos. Porque surgiam os instintos nas nossas manifestações. Nós não refletimos como refletimos hoje. Nós não sabíamos o que é o bem e o que é o mal. Nós éramos puro instinto. Mas, apesar dessa essência ainda embrutecida, calcificada ainda dentro do nosso espírito, ali, reencarnando, nós tínhamos dentro de todos nós uma essência, algo que estava ali querendo despertar. Mesmo no período primitivo. Por quê? Porque lá a gente buscava sempre adoração, adorava algo sobrenatural que a gente não entendia, mas que existia, que eu acreditava. E aí surgiu o quê? Depois vindo de lá, surgiu o quê? O politeísmo. O que é o politeísmo? São várias crenças, vários deuses. Nós acreditávamos em vários deuses. Né? E os hindus, por exemplo, que é uma civilização de mais de 6.000 anos, eles têm vários deuses. Né? E assim nós vínhamos assim, reencarnando e desencarnando nessa cultura, vários deuses, mas a gente sempre buscava algo, não sabia por quê. Até que, 1600, que eu anotei aqui, 1391, surgiu quem? Moisés. Moisés, médium, veio com uma missão, em determinado momento da sua vida, a história de Moisés, né? Ele ia subir lá ao Monte Sinai, e lá, no plano espiritual, Deus colocou os 10 mandamentos. O primeiro passo para a gente começar a utilizar, a exercitar a nossa moral. Depois dele nós começamos a trabalhar com um Cristo, um Deus único, que é o monoteísmo. Saímos daquela parte do politeísmo, de vários deuses, aquela confusão toda, agora, na mitologia grega já fala, né? Deus do trovão representava o quê? Alguma coisa, Deus não Deus. Até que, de repente, com a vinda de Moisés, lá, com os 10 mandamentos, e mais tarde, ainda solidificado com a vinda de Jesus, surgiu o quê? O cristianismo. Estou fazendo aqui de uma forma bem resumida, né? Surgiu o cristianismo. Deus único. A coisa começa a ficar mais fácil de entender. Nós saímos daquela fase de instintos, de meio que perdido, para uma fase que o único Deus, nosso Pai. Mesmo assim, nós vamos e voltamos vamos reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando. Mesmo que, quando Jesus nasceu, o Império Romano ainda era politeísta, porque tinha várias crenças. Mais tarde, ele se tornou, aquele imperador, eu esqueci o nome, desculpe, ele aceitou o cristianismo, até então perseguido. E aí o cristianismo começou, as doutrinas de Cristo ficaram mais fácil de acesso, de ter o acesso. E com o passar dos tempos, né, século XVIII, já estamos aqui, já próximo, veio o quê? Kardec. Não estou comparando espírito com espírito, tá? Estou falando somente de cultura, evolução, né? Instrução. E Kardec veio também numa missão e abriu um pouco mais esse conhecimento de que Jesus pregou. Abriu. Por quê? Porque nós precisamos, o nosso conhecimento, ele está atrelado à nossa cultura, está atrelado ao tempo. Não adiantava Jesus ter vindo, por exemplo, na época do Moisés ou antes de Moisés, nós não iríamos entender. Nós éramos mais instinto, poder, brutalidade,
Então veio no momento certo. E de lá para cá nós estamos até hoje, marchando, procurando. E a espiritualidade, ela vem como um exercício libertador de alguns dogmas, de algumas crenças, por falta de instrução. E ele veio ensinar verdadeiramente o Evangelho de Jesus, porque ele implica no exercício da ordem. Precisa de quê? De respeito, conosco e com o próximo, e uma série de situações em que nós precisamos nos adequar. Eu quero evoluir moralmente. Eu preciso evoluir moralmente. Eu cheguei à conclusão hoje que não adianta só o intelecto, a instrução intelectual. Eu também preciso de uma instrução maior que isso. Fugindo de dogmas, aceitando as coisas no sentido mais sensível. Por que eu estou aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Por que esses são meus pais? Por que esses são os meus irmãos de sangue? Por quê? Por que eu passo dificuldade? Por que eu tenho alegrias? Essas perguntas todas, que são mais de 1000, estão no Livro dos Espíritos. Às vezes perguntas objetivas com respostas objetivas. Isso é instrução. Não é abrir, por exemplo, o Livro do Espírito e começar a ler e dizer, não, é isso aqui. Não, a gente tem que refletir, se instruir, aceitar, ponderar, para que a gente possa ter um salto na evolução moral, né? Sendo instruído pelo plano superior. Vejam bem, o Espiritismo, ele tem como conhecimento alguns princípios fundamentais. Tenho que partir desse princípio. O que é que a espiritualidade me dá para que eu possa ter a oportunidade de avançar mais moralmente? Ela vai dizer, primeiro, a existência de Deus. Ok, a existência de Deus. O Espiritismo crê em um único Deus, monoteísta, né? Eterno, imaterial, onipotente, soberanamente justo, bom, Criador de todas as coisas. Esse é o nosso Deus, que nós aceitamos. Já nós estamos tão perdidos em relação a esse algo supremo, algo forte, que nos faz viver. Nós já conhecemos, é um Deus, é o nosso Deus. O segundo é a imortalidade da alma. Nós sabemos também que a alma, ou o espírito, é considerada imortal. Por isso que eu falei para vocês. Nós estamos reencarnando há milhares de anos. Essa não é a única encarnação. Essa encarnação, ela tem como pano de fundo as oportunidades que nós estamos tendo de crescer, não só intelectualmente, mas moralmente também. Então, a pluralidade das existências. O Espiritismo nos diz isso e prova isso. Nós não temos só uma encarnação, temos várias. E vamos enfrentar várias outras. Quarto, que é a pluralidade dos mundos habitados. Na casa do meu pai não há uma só morada. Então vejam vocês. Planeta Terra. Nós estamos reencarnando num planeta Terra, nessa escola chamada Planeta Terra. É aqui o nosso aprendizado. Tem mundos, tem outros planetas que a evolução é melhor do que a nossa. Já passaram por um planeta de regeneração, onde o amor predomina mais do que o ódio. Em que hoje nós estamos passando, nesse momento, por um momento de transição, de expiações e provas para a regeneração. Se nós estamos passando por isso, é porque nós temos algo a fazer aqui. Ajudar nesse momento de transição. Ou ter que passar por esse momento de transição. Porque nós poderemos ter a oportunidade de reencarnar num planeta melhor, em termos de amor, que é a essência do nosso estudo de hoje, que é um planeta de regeneração, e assim sucessivamente, ou ter que reencarnar num planeta mais atrasado moralmente, para que lá a gente possa ser útil
em relação àqueles que lá habitam. Já aconteceu isso com o planeta Terra. Então isso a gente também tem que parar e pensar. Na comunicabilidade dos espíritos, que seria a quinta, os espíritos, a espiritualidade nos mostra que mesmo após a morte, podem se comunicar com os vivos. Seja através de médiuns ou através de formas de outras mediunidades, permitindo o aprendizado, a troca de informações entre o plano espiritual e o plano material. Isso ocorre conosco, se quisermos, durante o nosso sono. A gente pode pedir na oração antes de dormir que os nossos espíritos amigos possam nos conduzir a lugares onde existem palestras, onde existe troca de informações. Porque aqui no planeta Terra isso torna-se um pouco mais difícil em função da matéria, em função das energias que nos cercam diariamente. Né? Esses pilares, eles, segundo a doutrina espírita, eles fornecem e oferecem um caminho de um progresso moral, né? E a busca da verdadeira felicidade que nós queremos. Nós falamos muito em felicidade, mas a gente não tem noção do que é a verdadeira felicidade. Mas a espiritualidade, existe 3 pilares da espiritualidade que eles são fundamentais no espiritismo. Eles são fundamentais. Que a gente tem que entender isso, esse contexto, para poder refletir, para poder buscar. O espiritismo, ele tem como o primeiro pilar a ciência. Por que a ciência? Porque muitas vezes as pessoas perguntam, qual é a tua religião? É espírita? Né? A gente fica meio entender isso. A ciência, por que é a ciência? Por que a doutrina espírita ela é colocada como uma ciência? Porque ela aborda e pesquisa e estudo dos fenômenos espíritas, especialmente os médiuns, que de forma experimental, racional, busca a entender as leis que regem a comunicação entre os dois mundos, físico e o espiritual. Então é uma ciência, nós estamos buscando, pesquisando, entendendo, né, e se ajudando. E a outra é a filosofia. A doutrina espírita também é filosófica. Por quê? Porque ela tem uma vertente filosófica do espiritismo, explora questões existenciais, como o sentido da vida, a natureza da alma, a natureza do espírito, a reencarnação e a relação entre o homem e o universo, o homem e a natureza. Busca resposta para grandes perguntas da humanidade, através da razão e do estudo da moral. Na terceira, religião. Então nós já vimos a ciência, a filosofia, agora a religião. De que forma? O espiritismo, como religião, ele propõe uma moral elevada. Moral. É que nós estamos falando hoje. Ele propõe a moral elevada. Baseadas aonde? Baseada no amor, na caridade e na prática do bem. Oferece um caminho de evolução espiritual, buscando a transformação interior e o progresso moral do indivíduo. A transformação interior eu diria assim, é a senha do sucesso. A transformação moral. E como se faz isso? É muito falado isso em doutrinas, em palestras, em estudos. Conheça-te a ti mesmo, já dizia Sócrates. Eu preciso me conhecer, eu preciso aceitar os meus defeitos, eu preciso ter consciência de que eu errei aqui, né, que eu ofendi ali, que eu conduzi mal aquela questão. Eu tenho que ter essa consciência disso. E não se culpar por isso. Isso faz parte da nossa evolução. Feliz daquele que tem essa reflexão, que também é instrução isso. Né? Porque se a doutrina espírita fala, olha, nós estamos buscando uma evolução moral, e essa evolução moral ela passa por questões do amor, em primeiro lugar. Será se aquilo que eu fiz aquilo ali, ele tem a essência do amor? Será se aquele conselho que eu dei, ele tá recheado do amor?
aquela opinião que eu dei está cercada de amor? É isso que a gente tem que pensar. Não, e não é ficar naquela situação que diz assim, não, eu falei aquilo porque eu sou assim mesmo, eu sou muito sincero, né? Calma. Ou, como é popularmente conhecido, eu não levo desaforo para casa. São coisas que a gente tem que repensar. Porque assim como a gente erra numa colocação, nós acertamos, e outras pessoas que nosso convívio também erram. Por que aquela pessoa é assim? O ato do julgamento. Porque de repente não atendeu o entendimento, ainda não atingiu o entendimento de que o consenso do que é o certo e o que está errado está na busca da evolução. Todos nós estamos na busca da evolução, uns mais, outros menos, uns pararam, uns estão buscando a instrução, procurando se melhorar, outros não. Não necessariamente tem que ser espírita, mas que vá buscar entender o que é o amor e evoluir nessa energia, a energia do amor, que foi o quê? Se a gente pegar todos os ensinamentos de Jesus e espremer, vai sair um caldo de amor, só amor. E muitas vezes a gente não entende algumas parábolas dele, né? Então esses três pilares, ciência, filosofia e religião, não são estanques. Eles não são estanques, mas sim interligados. Eles são complementares, um complementa o outro. A ciência espírita fornece a base e a compreensão dos fenômenos, que até então, lá milhares de anos atrás, a gente olhava para o céu e dizia, deu uma trovoada, Deus do trovão, é o Deus, a mãe lua, né? Então isso, essa compreensão desses fenômenos, todo na ciência, dentro da espiritualidade, ela nos dá a compreensão. A filosofia, o que ela faz? Ela oferece o arcabouço conceitual. E a religião, ela orienta a prática moral e o caminho para a evolução. Então, meus amigos, meus irmãos, em suma, eu vou ler aqui para vocês o que é que fala Emmanuel. Não, desculpa. Pelo Espírito José, do livro Receitas de Luz e Renovação. Ele diz assim, em suma, amar o próximo é seguir com Cristo e também o fruto nobre do entendimento, e a melhor escolha é evoluir para viver num planeta de regeneração, que logo se instalará no orbe. É o próximo passo. E ele continua, compreender a moral cristã é compartilhar-lhe os propósitos, compartilhar, fazendo com que o amor do Cristo nos inunde a alma e nos eleve aos píncaros da benevolência e da indulgência, do perdão e do serviço, características indispensáveis de todo espírita verdadeiro, porque entende, como Jesus e Kardec, sem que a caridade não há solução para os males do mundo. No capítulo Entendimento, pelo Espírito José, psicografado por Adail Sebastião Rodrigues Júnior. Então, meus irmãos, nós temos que buscar alguns braços podem nos levar a ter essa compreensão mais fácil, que é, primeiro, renovação a si mesmo. Se renove. Faça uma reflexão de qual estágio cada um de nós, qual o estágio que eu estou perante essa evolução moral, perante aquilo que o meu espírito busca, perante aquilo que o nosso Pai gostaria que estivéssemos, mas que entende onde estamos. Onde é que eu estou? E aí nós poderíamos fazer perguntas óbvias. Eu tenho alguma mágoa, ressentimento de alguém? Será se eu conseguir perdoar determinadas ofensas? São situações corriqueiras no nosso mundo que nos dá um parâmetro, uma reflexão sobre onde eu estou e onde eu quero permanecer assim, ou eu quero buscar uma evolução melhor.
uma evolução moral melhor. Então, deixo essa mensagem hoje, esperando ter alcançado o objetivo maior, que é que vocês pensem, reflitam, né? Assim como eu. Muitas vezes é uma passagem aqui, um parênteses, tá? As pessoas falam assim, a pessoa foi dar uma palestra, né, e leu, já estava preparado para tudo isso. Não, não é bem assim. A palestra, ela se dá em cima de um estudo que se faz previamente para passar. Mas esse estudo prévio, e aqui agora, nesse momento, a gente aprende. A gente aprende. E aprende no dia a dia. Todo dia nós estamos sendo postos em prova. E aí a gente está na hora de fazer essa reflexão. Pensar no futuro melhor. Num planeta melhor. Mais uma vez, obrigado a todos vocês. Obrigado aqui ao centro pela oportunidade. E que sigam com Deus no coração e com amor também. Obrigado. Obrigado.